Olá! Hoje a nossa conversa será sobre um tema que a gente ama falar, que é sobre exercício físico, atividade física. Será que esses termos eles são sinônimos? Será que existe alguma diferença? Vamos falar primeiro então da inatividade física, que é aquele momento de repouso praticamente absoluto. Eu não faço nenhum movimento, eu tenho um gasto energético basal muito reduzido. A atividade física é qualquer movimentação corporal que gera algum esforço, que gera algum gasto energético. E quando eu passo para exercício físico, eu estou pensando numa atividade física estruturada com o objetivo de ganhar ou condicionamento ou força muscular. E qual é o objetivo de fazer exercício físico? Jaci, me fala, quais os benefícios que eu posso ter na nossa saúde? Eu poderia passar um dia inteiro só falando sobre os benefícios do exercício físico. É um tema cada vez mais estudado e cada vez mais robusto na nossa literatura. A gente fala que exercise is medicine, que é uma frase que a gente fala muito, né? O exercício é medicina. O exercício é remédio, é medicamento, para uma série de coisas, né? Na verdade, não é só tratamento, mas é prevenção também de várias situações. E quando a gente fala, né, Rafael, sobre exercício, as pessoas elas sabem que o exercício físico pode ser protetor para doenças cardiovasculares, para o aparecimento de diabetes tipo 2, ajuda no tratamento de diabetes tipo 2, é importantíssimo para quem quer perder peso e manter essa perda de peso no longo prazo. Inclusive, o exercício físico é uma das medidas principais na manutenção do peso perdido. Isso é muito importante. Mas, às vezes, as pessoas se esquecem de que o exercício físico ele pode trazer outros vários benefícios, como, por exemplo, para a saúde mental. Exatamente. Então, eu quero pontuar aqui com vocês 3 motivos que eu acho fundamentais para a questão do exercício físico. Quais os benefícios? Primeiro é a questão do condicionamento relacionado com a longevidade. O condicionamento físico é aquela aptidão cardiorrespiratória, é o fôlego. A gente fala assim, eu estou ganhando fôlego para fazer aquele tipo de exercício, e quanto mais fôlego, mais aptidão ou condicionamento, maior longevidade eu tenho. Então os estudos mostram que eu posso ganhar até 4 anos e meio de vida em relação a uma pessoa que não faz o exercício físico estruturado. Eu acho que esse é um bom argumento. E é importante a gente falar também que o nosso músculo é um órgão endócrino e vai liberar uma série de miocinas, uma série de substâncias que são importantíssimas para a nossa saúde. O nosso músculo é uma poupança de saúde para o longo prazo. Então, a gente precisa dessa movimentação para todas as nossas atividades da vida diária. E quanto mais a gente deixa o nosso corpo em movimento, mais autonomia nós vamos ter ao longo da nossa vida. E as pessoas às vezes me perguntam assim, mas Jaci, por que hoje se fala tanto? Que tem que fazer exercício, que eu preciso. E por que antigamente não se tocava tanto nesse assunto? Você já parou para pensar que antigamente a gente não tinha tanta facilidade na nossa vida moderna, né, que a gente tem hoje? Então, tudo era mais movimento, as pessoas tinham menos carro, as pessoas tinham acesso a menos tecnologia, as televisões não tinham controle remoto, então a gente começa por aí, tudo precisava de mais gasto energético. E hoje, com as facilidades da vida moderna, que por um lado é tudo muito bom, né, mas a gente tem as perdas em relação ao movimento, então a gente precisa se lembrar disso no nosso dia a dia. E o que é muito importante é que não é só o exercício estruturado que conta. Claro que isso é importante também, mas qualquer atividade física que você faça no teu dia a dia já conta. Inclusive ficar em pé já é melhor do que você ficar sentado, por exemplo. Inclusive tem um trabalho que mostra que se você permanecer em pé 2 horas por dia, em comparação com alguém que é sedentário, eu tenho uma redução de 10% na mortalidade. Isso é um dado muito significativo. E um outro ponto, já sei que você acabou de comentar dos benefícios do exercício, e é o que eu considero o meu número 2 de benefício realmente do exercício, é o alentecimento do declínio cognitivo. O que é isso? Então, assim, a nossa mente, o nosso raciocínio e a nossa memória já se comprovou que ela fica melhor, que ela fica mais estruturada com o passar do tempo nas pessoas que fazem exercício físico regular. E é muito importante a gente saber também do papel do exercício físico para os transtornos mentais. Hoje, inclusive, para depressão leve, por exemplo, o exercício físico ele pode entrar sim como primeira linha de tratamento. Para casos de ansiedade, para qualquer transtorno de humor, ele pode sim ser uma ferramenta fundamental para ajudar no tratamento. E em casos leves, até ser considerado como monoterapia. Claro que a gente precisa ver bem caso a caso, estabilizar essa pessoa primeiro, né, se ela precisar de algum ajuste medicamentoso, mas o exercício ele tem um papel fundamental. Eu até brinco, né, que no meu caso,
caso, por exemplo, o exercício físico, ele é um grande aliado para gerenciamento de estresse. Então, e é como se fosse um medicamento diário, né? Então as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tô com vontade, não interessa. Eu não tenho vontade às vezes também, é assim como escovar o dente, né? Não é todo dia que você tem vontade de escovar o dente, mas você escova porque senão você sabe das consequências. E a gente precisa começar a tratar o exercício físico assim, como sendo reuniões inegociáveis. E a ideia não é você tentar começar já com aqueles 150 minutos de exercício aeróbico por semana, que seria o mínimo preconizado, até chegar nos 300 ou até mais do que isso. Comece com baby steps que a gente fala. Então, se você colocar ali como meta, numa planilha mesmo, 10 minutos, 2, 3 vezes por semana, com certeza isso já vai ter um benefício enorme para a sua saúde. Isso é super importante comentar, que o ganho do exercício ele é progressivo. Só que do sedentarismo ou da inatividade física para os primeiros passos, para os primeiros movimentos, é onde eu tenho mais ganho. É claro que se eu conseguir estruturar o meu exercício para o mínimo, né, recomendado pelas diretrizes de 150 minutos de intensidade moderada por semana ou 75 minutos de intensidade alta por semana, eu tenho os melhores benefícios. Isso os trabalhos já mostraram. Mas nessa fase inicial, qualquer movimento conta. Então, se eu tenho um sedentarismo e eu conseguir ficar em pé, eu já tenho um benefício. Se eu tenho uma pessoa que consegue fazer, como a Jaci comentou agora, pequenos passos, 10 minutos, 5 ou 10 minutos ou 15 minutos por dia, eu já tenho realmente um benefício muito significativo. E esse ganho, se for ver, talvez ele seja até maior do que aquela pessoa que já treina 2 horas por dia e aumentou para 3 horas por dia, né? O ganho da pessoa que sai do sedentarismo para o início do movimento, ele é muito mais expressivo. E um artigo muito interessante publicado esse ano mostrou o benefício dos atletas de final de semana. Porque muitas vezes as pessoas falam pra gente, mas eu não sei nem por onde começar, eu não tenho tempo. E eu falo, mesmo se você fizer uma vez por semana, né, claro que numa intensidade que esteja adequada pra tua aptidão, mas isso já tem benefício. E esse artigo é muito interessante, porque ele distribuiu pessoas em 3 grupos. Então, um grupo era inativo, um outro grupo fez exercício concentrado em 1 a 2 vezes por semana, os 150 minutos, e o outro grupo concentrado ao longo da semana, né, vários dias na semana. E eles viram que os grupos que foram ativos, tanto aqueles de final de semana, né, 1 a 2 vezes por semana, quanto aquele grupo que fez exercícios ao longo da semana, eles tiveram, ambos os grupos, menos risco de AVC, de infarto e não houve maior risco de lesões. Claro que não é uma recomendação que a gente vai colocar para a população em geral, porque existe o benefício sim da gente fazer o exercício de uma maneira mais, digamos assim, espalhada ao longo da semana, porque já que ele funciona como remédio, ele pode ter um efeito antihipertensivo, né, para diminuição de glicemia. Então é realmente interessante você fazer de uma maneira mais consistente. Mas esse estudo trouxe pra gente essa ideia de que talvez seja uma alternativa para aquelas pessoas que talvez não tenham tempo ou que querem começar de algum jeito e falam assim, mas uma vez por semana não vale de nada. Vale sim. Tem que começar isso mesmo. E é importante também reforçar que o exercício físico ele faz parte do tratamento e ele é benéfico para praticamente todas as doenças cardíacas. Todas as doenças cardíacas se beneficiam. Então eu falo aqui de doença arterial coronariana, né, pessoas que já tiveram infarto, então no pós-infarto, a reabilitação, o exercício físico é fundamental, é tão importante quanto o remédio nessa fase. Ele é importante para a insuficiência cardíaca, para a gente ganhar condicionamento e ter uma melhor qualidade de vida, e entra no cenário da insuficiência cardíaca com a obesidade, na questão do reganho de peso, para o ganho de condicionamento físico. Então todas essas condições se beneficiam, inclusive a hipertensão. E aí tem um comentário que eu quero fazer sobre o que você falou da pressão arterial, que na pressão arterial o exercício aumenta, e a gente já comentou em outras ocasiões sobre isso, mas no pós-exercício a pressão diminui para níveis mais baixos do que estavam no início. Então isso é o efeito terapêutico da hipertensão. Ela aumenta durante o exercício, que é um aumento benéfico, fisiológico, e ela tem um efeito de decréscimo no pós-esforço, isso se persiste por várias horas. Então fragmentar o exercício diariamente tem esse papel de tratamento da hipertensão arterial. E o último ponto que eu quero deixar bem claro aqui também é aquilo que o Rafael já nos trouxe, a questão de diminuir o tempo sedentário. Então, se você passa muitas horas do teu dia sentado, geralmente ali mais do que 8 horas, muitas pessoas chegam a passar, você fazer pequenas pausas,
de exercício, a gente chama de exercise snacks. Então, às vezes, exercícios de alta intensidade e até com duração ali de 1 minuto ou menos que 1 minuto, distribuídos aí ao longo do dia em 3, 4 vezes, isso já pode ter um impacto, né? Então, são as pausas ativas. Então, a cada 1 hora sentado, você tentar levantar e fazer algum tipo de movimento, subir lance de escada, fazer polichinelo, qualquer coisa que dure pelo menos 1 minuto, pode chegar até 5 minutos, melhor ainda, mas isso já tem impacto na nossa saúde. Contagem de passos, isso é uma coisa bem interessante também. Os smartwatches hoje em dia podem conseguir dar essa informação e inclusive servem como incentivo para você atingir a meta, né? A gente sabe, de acordo com a literatura, que 2.000 passos a mais por dia já pode ter impacto na nossa saúde de uma maneira bem consistente, e o ideal para adultos seria chegar talvez a 10.000 passos ao dia e na população idosa pelo menos a 7.000 passos ao dia. E uma coisa bem importante também, as pessoas perguntam aí para criança, né? Crianças aí de 5 até adolescentes, 17 anos, qual que é o mínimo de exercício? Porque a gente sabe que para adultos o exercício aeróbico de moderada intensidade, 150 minutos por semana, ou intenso 75 minutos, e mais 2 vezes de exercício de força, que seria aí a musculação, algum exercício funcional talvez. Mas para criança e adolescente, o ideal é 1 hora por dia de exercício físico moderado a intenso. Então a gente precisa sim colocar nossas crianças para serem cada vez mais ativas. E você aí, se convenceu de que o exercício é importante?